Deus. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículo 16 a 34. Glória a Deus, aleluia. Vou ler alguns versículos e nós vamos entrar para nossa palavra. Atos, capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída de um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Essa, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Esses homens são servos de Deus o Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e o amarraram e os arrastaram ao mercado até os governadores. E tendo levado os magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade, e ensinam costumes que não é a nós lícito receber, nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. E depois de dar muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando um carcereiro que guardassem com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, lançou na prisão interior e os prendeu seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações das prisões, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, a Ti damos graça por essa oportunidade de estar na Tua presença, te glorificando. Pai, fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Espírito Santo quer transmitir na noite desse dia, Senhor. Seja conosco, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós exaltamos ao Teu nome santo, Pai. Fala conosco de uma forma poderosa, fala conosco de uma forma grandiosa, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito Santo quer nos informar, nos ensinar, nos orientar nessa noite. Seja conosco, nós te adoramos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amados irmãos, estamos diante de uma palavra até por dizer um pouco engraçada na Bíblia. De repente, lá estava Paulo e Silas, dois pregadores do Evangelho. O apóstolo Paulo, um homem de ousadia, um homem que tinha coragem, um homem que teve a coragem que Pedro não teve. Pedro, se dependesse de Pedro, até hoje nós deveríamos sair aqui do Brasil e ir para Israel para adorar a Deus, porque era costume dos judeus. Havia o templo e o povo se deslocava da sua região para poder ir até o templo adorar a Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, após ter um encontro com Cristo, que mudou a vida dele para sempre, Paulo então começou a espalhar o cristianismo sobre a face da terra.
Paulo, por vários lugares, ele pregou, em vários lugares, ele abriu igrejas. E ali em Roma não era diferente. Paulo foi o único que foi a Roma. Nenhum dos discípulos desceram a Roma para poder pregar o Evangelho. Então lá estava Paulo, abrindo uma igreja em Roma, pregando em Roma. E em Roma o povo, havia ali no meio do povo uma jovem, e essa jovem, ela não era cristã. Essa jovem, ela servia a Satanás. Essa jovem tinha um dom sobrenatural, porém esse dom não era um dom divino, era um dom demoníaco. Ela era usada em revelações, ela era usada em adivinhações, porque Satanás também usa os seus. Assim como Deus usa pessoas para poder entregar profecia, assim como Deus usa pessoas em atos proféticos, assim como Deus usa pessoas em revelações, Satanás também usa pessoas em revelações, e ele adivinha de uma forma correta. Afinal de contas, está Satanás nesse mundo muito antes que nós. É algo que é costume nos dias de hoje. É costume de pessoas, quando morre um ente querido, as pessoas vão até o centro de macumba para poder consultar ali o pai de santo a respeito de alguma questão que o seu ente querido, quando morreu, escondeu ou guardou muito bem guardado e ninguém ali sabe. E Satanás então usa o pai de santo, que aparece para a pessoa e revela de uma forma correta. Então essa jovem ali, a qual a Bíblia não dá o nome, não revela o nome, ela era usada em espírito de adivinhação, e o que ela falava era verdade. E ali, só que aquela jovem, ela tinha um empresário, ela tinha alguém que usava o trabalho dela, ela trabalhava para alguém. Esse empresário, ele ganhava dinheiro pelas adivinhações que aquela jovem fazia. Automaticamente deve que ele tinha ali uma combinação de comissões ali pelas adivinhações daquela jovem. E aquela jovem dava muito lucro a esse empresário. E essa jovem, uma certa vez, ela começou a falar, toda vez que Paulo passava na frente dela, ela virava e falava: lá vai um homem de Deus que prega a salvação. E ali, a princípio, Paulo não dava ouvido. Paulo sabia que ela estava sendo usada por Satanás e revelando quem era Paulo, e de fato o que ela falava era verdade. Só que isso irritou o apóstolo Paulo. Isso fez com que ele ficasse nervoso com aquela história, a ponto dele virar para aquela jovem e falar para ela: a partir de hoje você não revela mais, eu estou expulsando o espírito satânico de adivinhação sobre a sua vida. A partir daquele momento, aquela jovem parou de adivinhar. Satanás saiu da vida daquela jovem. Porém, automaticamente o seu empresário não ficou satisfeito com Paulo, nem com Silas, a ponto de pegar Paulo e Silas, amarrá-los, arrastá-los e levá-los até as autoridades daquela cidade, onde conseguiram açoitá-los. Tiraram a roupa de Paulo e de Silas, bateram em Paulo e Silas e prenderam Paulo e Silas. A partir daquele momento, então, Paulo e Silas foi preso. A partir daquele momento, Paulo e Silas foi condenado por fazer um bem. Já havia uma perseguição acontecendo ali em Roma, porque o povo romano não servia a Deus, o povo romano não adoravam a Deus, tinham seus costumes, tinham a sua religião, e lá agora estava Paulo mostrando o Evangelho, agora estava Paulo pregando a palavra do Senhor. E aí agora lá estava Paulo então preso por expulsar demônio de uma jovem.
A Bíblia vem contar para nós então que Paulo e Silas, eles não estavam nervosos, eles não estavam chateados por estar trabalhando no Evangelho. Isso não atingiu o emocional de Paulo e Silas. Olha o que eu falei no início, antes da pregação hoje. Olha o que eu falei: por qualquer motivo nós estamos deixando de vir ao culto. Por qualquer motivo, por qualquer razão, nós estamos deixando de servir a Jesus. Por qualquer motivo, nós estamos deixando de vir à casa de Deus para adorar o Senhor. Agora estava Paulo e Silas, que por pregar o Evangelho, que por expulsar demônio, estava sendo preso. Talvez se fosse um de nós, estaríamos murmurando, estaríamos perguntando: cadê Jesus? No momento em que eu estava pregando, eu fui preso. Por que Jesus não me livrou da prisão? Mas não. Paulo e Silas, a Bíblia vem falar conosco, vem narrar para nós que Paulo e Silas começaram a louvar ao Senhor. Paulo e Silas começaram a adorar ao Senhor, começaram a cantar hinos de louvores, começaram a exaltar ao Senhor, começaram a buscar o Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te exalto. Lá estava Paulo e Silas adorando ao Senhor, mesmo preso, mesmo amarrado, e eles tinham apanhado, tinham arrancado a roupa deles, deixado eles pelados, humilhado eles em praça pública, tinham açoitado a eles, tinham batido neles de chicote, e lá estava ele preso, e nem assim ele deixou de adorar a Deus. Quando foi meia-noite certinho, aconteceu um terremoto naquele lugar. As estruturas da cadeia não suportaram e caíram. Paredes de um lado, paredes do outro. As correntes que os amarraram caíram. Lá estava um carcereiro, lá estava um que tomava conta da cadeia, agora preocupado com os ladrões, preocupado com os bandidos que estavam sob a responsabilidade dele. Então o que ele fez? Vou me suicidar, vou tirar minha própria vida. Se o imperador vê que isso aconteceu, eu não sei o que vai acontecer, então vou suicidar. Lá Paulo gritou: não faça isso, todos nós estamos aqui. Então de repente, quando ele viu que Paulo e Silas estavam lá, ele se dobrou e perguntou algo que todo ser humano deveria perguntar um dia na vida, se não perguntou: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para receber a salvação? Note que de alguma forma aquele carcereiro conhecia o Evangelho, só lhe faltava uma entrega, só lhe faltava entregar a vida para Cristo. Lá Paulo teve a oportunidade, preso, de pregar para o carcereiro. Preso, Paulo teve a oportunidade de falar do amor de Deus para o carcereiro. E a Bíblia vem contar para nós que toda a família do carcereiro se converteu e ele batizou toda a família do carcereiro. E eu quero trazer em cima dessa mensagem 8 pontos ou 8 sinais para quem deseja ter a salvação, para quem deseja organizar a sua vida, a fim de que quando Jesus voltar, não fique aí. Primeira coisa que esse carcereiro teve que ter foi a fé em Cristo. Atos 16:31 diz assim: e eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e os de sua casa. Nós precisamos de levar a salvação para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos tios, para os nossos avós, para os nossos pais. Nós precisamos crer de todo o coração na salvação, e depois de crer nós precisamos levar a salvação para os nossos familiares. Crer aponta para acreditar, para aceitar, para entregar o controle da nossa vida.
Crer é uma entrega de vida por completo. Se eu quero a salvação, eu preciso crer, pegar a minha vida e falar: Senhor, a partir de hoje, toma conta da minha vida, toma conta das minhas decisões, toma conta do resultado da minha vida, toma conta do meu eu. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem cristão que crê em Cristo aqui? Tem cristão que acredita de verdade em Jesus aqui? Tem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Segundo ponto, abandonar o pecado. Isaías 55, 7 e 8 diz assim: que o ímpio abandone o caminho e o homem mau e os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e volte-se para o nosso Deus, e Ele perdoará de bom grado. O Senhor, Ele quer perdoar a cada um de nós, e Ele diz ainda no versículo de número 8: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os teus caminhos, declara o Senhor. O Senhor tem um caminho diferente para cada um de nós. O Senhor tem um caminho diferente para cada ser humano. O que acontece é que a maioria dos seres humanos querem traçar os seus próprios caminhos. Há pessoas que dizem: eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu sou gnóstico, eu sou umbandista, eu sou e diversas outras religiões, budista, entre outros. Mas todas essas religiões são enganos, são mentiras, a qual Satanás contou para alguém, a qual Satanás revelou para alguém, a qual Satanás ludibriou alguém, a fim de criar religiões ou criar ideia de não existe um Deus, como é o fato dos ateus, que dizem não haver um Deus, porque o desejo de Satanás sempre foi enganar a humanidade. Então, para alguns ele se apresenta de uma forma, para alguns ele trabalha no caráter da pessoa e se apresenta como um demônio mau, mas para outros ele vai se apresentar como uma boa pessoa, como uma pessoa que faz caridade, como é o fato de religiões como a Umbanda, por exemplo. A Umbanda você não vai ver maldade na Umbanda, você vai ver caridade na Umbanda, mas há um engano por trás dos umbandistas. E assim Satanás ele vai ludibriando as pessoas, colocando mentira na mente das pessoas. Para alguns ele diz não existir. Existem pessoas que batem o pé e criam argumentos tentando provar: não existe Satanás, não existe inferno, o inferno é aqui mesmo, Satanás são as pessoas más. Mas a verdade é isso que Satanás quer: enganar o maior número de pessoas dizendo que ele não existe, ou quando ele permite que a pessoa acredite que ele existe, ele se mostra como uma boa pessoa. Como por exemplo, há um filme aí no mercado aí, por nome de Hellboy, ou significa garoto diabólico, ou garoto diabo, algo assim. E nesse filme Satanás vem se apresentando como uma boa pessoa, a qual chega a chamar Deus de Pai, chega a ter o maior respeito com Deus. Afinal de contas, o desejo de Satanás é enganar a população, o maior número de pessoas. Então, é preciso abandonar o pecado,
é preciso entrar no caminho. O caminho é esse. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é preciso abandonar o pecado. Que pecado que tem que abandonar as velhas práticas erradas, abandonar os vícios, abandonar a idolatria, adorar somente a Deus, abandonar o homossexualismo, ou é homem ou é mulher, o que passa disso é um comportamento errôneo, abandonar a bebedice, abandonar as drogas, o fumo, o cigarro, abandonar a pornografia e tudo que impede as bênçãos do Senhor na vida do ser humano. Porque todo vício, todo pecado, ele, de uma certa forma, ele destrói o corpo humano, que é o templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia proíbe algum pecado, mostra algo como pecado, proibindo, ela está nos preservando de destruir o nosso próprio corpo. Por exemplo, uma pessoa que é viciada no álcool, na cachaça, na cerveja, automaticamente ele está destruindo devagar o seu organismo, o seu rim. Uma pessoa que é viciada no cigarro, uma pessoa que é viciada no fumo, uma pessoa que é viciada em outras drogas mais, que solta fumaça, algo assim, por assim dizer, ele está destruindo o seu pulmão. Então, todo e qualquer vício sempre tem uma destruição por trás do vício. Então o Senhor nos chama a abandonar a prática do pecado. O Senhor nos chama a abandonar aquilo que está destruindo a nossa vida, o nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o Senhor convida a abandonar a prática de pecado. Terceiro ponto, o pecado ele tem que mostrar tristeza. Salmo de número 51, 1 e 2 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Para ser salvo, eu preciso ter nojo do pecado, eu preciso ter tristeza pelo pecado, eu preciso ter raiva do pecado, eu preciso ter uma aversão pelo pecado, eu preciso abandonar o pecado e ter nojo, olhar para o pecado assim e falar assim: eu detesto o pecado, eu tenho raiva, eu não quero mais voltar nessa prática, essa prática que me levou a fazer coisas que não deviam. Eu preciso ter nojo do pecado, ter raiva das imundícies do pecado, porque o pecado é assim: quando a pessoa está pecando, ele acha gostoso o pecado. Quer ver algo que é gostoso no meio do corpo? Quando a pessoa está nessa prática, a pessoa acha gostoso? Igual, não sei se aqui quem não precisa levantar a mão. Quem é viciado em novela? Não precisa levantar a mão. É pecado? Sim, é pecado. Porque quando você está assistindo a novela, aquelas novelas infernais lá, só vai ensinar aquilo que a Bíblia ensina contra: adultério, prostituição, mentira, traição. Aí quando você está assistindo novela é assim: aí você vê um casal brigando e vê o marido gostando da empregada. Aí você fica assim: tomara que ele largue aquela mulher lá, porque aquela mulher não presta, e a empregada é melhor, ou a outra é melhor. É assim. Então assim, quando a pessoa é viciada na novela, aquela podridão toda, aí a pessoa tem um prazer de assistir a novela. Qualquer um que passa na frente você xinga: ô, sai na frente aí, eu quero ver. Ele tem uma raiva. Aí de repente a criança quer assistir o desenho: não, é minha novela. Não, desenho, esquece o desenho, eu quero assistir minha novela. É tudo que é podridão, porque é podridão. Depois eu quero trazer um estudo para vocês, falando sobre novela dentro da Bíblia. O que a Bíblia fala de novela? A Bíblia fala de novela? Fala.
Tem uma lista aqui de novela aqui, depois eu quero trazer para vocês. Eles me cobram, eu vou trazer aí para vocês e vocês vão saber se é pecado ou não novela através da Bíblia. Mas o fato é que quando você está livre dessa porcaria, aí você tem nojo daquilo. Misericórdia, eu assisti aquilo, eu desejava aquilo, meu Deus. A novela é tão cativante, o pecado é tão cativante, que eu me lembro, a Bíblia fala contra o homossexualismo. É pecado? É. Nós não somos contra a pessoa, nós amamos a pessoa que é homossexual. A nossa obrigação é orar e pregar para ela, para que Jesus mude a vida dela e ela volte ao desejo original que a Bíblia ensina, que são os princípios do Senhor. Porém, nós somos contra a prática. Eu me lembro uma vez, estava passando uma novela logo no início, falando sobre o homossexualismo. E a gente estava lá assistindo aquela porcaria lá, e gostando, e aceitando, e aprovando o jeito do camarada lá homossexual. A gente estava achando interessante, porque a novela tem a influência de mudar a mentalidade da pessoa, fazer com que a pessoa, cegar a visão espiritual da pessoa, levando a pessoa a gostar do pecado, a amar o pecado. Então, se eu quero salvação na minha vida, eu preciso abandonar todo o pecado, se eu quero salvação. Agora, se a pessoa não quer salvação, não importa, não importa de ir para o inferno, pode continuar fazendo tudo de errado, né? Aleluia, glória a Deus. Quarto ponto, o amor para com o povo de Deus. Se eu quero viver uma vida de salvação, eu tenho que amar o meu próximo. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e também eu amarei e revelarei a ele. Então, algumas características de quem busca a salvação: aprende a amar até os inimigos, aprende a amar aquela pessoa que você detesta. Quem é salvo aprende a amar os inimigos, aprende a amar o patrão que mandou embora, que dispensou, aprende a amar todo tipo de pessoa ruim que nós detestamos. Perdoa a todos, afinal de contas o Senhor, Ele disse que devemos perdoar. Pedro era sanguinário, perguntou para Jesus: até 7 vezes eu perdoo, depois das 7 eu posso arrancar da espada e discutir, porque Pedro era sanguinário. Aí Jesus disse para ele: não, Pedro, não apenas 7 vezes, perdoa 70 vezes 7, que dá 490 por dia. Consegue perdoar 490 vezes por dia? É isso que Jesus falou. Jesus quer dizer o seguinte: não importa, não existe um pecado que não tenha perdão, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo, a não ser pecado inconfesso. Mas aquele que a pessoa te pediu perdão, você tem que perdoar. Eu aprendi que eu perdoo para minha mente, para o meu coração ficar em paz. Quando eu perdoo, eu fico em paz. Eu perdoo para mim ficar em paz. E eu aprendi algo a mais ainda quando eu era adolescente. Por isso eu acho interessante estar na escola bíblica. Eu era adolescente e lá na escola bíblica a professora ensinou algo para nós que eu nunca esqueci, que eu trago para toda a minha vida. Quando alguém me prejudicar, eu não tenho que esperar essa pessoa me pedir perdão. Eu caminho até essa pessoa e peço a essa pessoa perdão. Porque quando eu faço assim, ela disse algo que eu não esqueci também. É como se eu dar um tapa de luva na cara de Satanás. Quando eu peço perdão para alguém que me prejudicou, mas foi fulano ele que tem que vir até mim, foi ele que fez errado, não fui eu não. Não, eu vou lá e peço perdão para essa pessoa. Eu aprendi isso e trago isso para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então quem busca salvação precisa viver o amor ao próximo. Amar o meu próximo é muito fácil.
Então Jesus diz que eu tenho que amar o meu inimigo, aquele que me persegue, aquele que fala mal de mim, aquele que me prejudica. Eu preciso amar o meu inimigo, independente da situação. Amém? Glória a Deus. São palavras da Bíblia, não são palavras minhas, não são doutrinas da igreja, são doutrinas da Bíblia, são ensinamentos da Bíblia, são princípios cristãos, são princípios que nos regem. Olha, por esses dias eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na escola e eu descobri a diferença de quem é cristão e de quem não é cristão. Eu descobri algumas pessoas da Umbanda aqui na nossa região, e os umbandistas eles têm dificuldade de perdoar. Então eu vi que o perdão é só para quem tem o Espírito Santo, é só para quem tem a presença do Espírito Santo na vida. Quem não tem, não perdoa, tem raiva, tem ódio e vive uma vida deprimida, uma vida de ansiedade, uma vida de depressão, e é complicado. Aleluia, glória a Deus. Eu perdoo e peço perdão, pois eu quero ser salvo. Quinto lugar, ou quinto ponto, o testemunho do Espírito. Gálatas 4:6 diz assim a palavra do Senhor: porque vocês são filhos de Deus, e enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Então quem busca a salvação tem testemunho do Espírito na sua vida. O Espírito Santo testemunha por aquele que busca a salvação, por aquele que se entrega a vida a Cristo. Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, Senhor, eu quero ter uma vida plena diante do Senhor. Sexto ponto, a obediência à sua palavra. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Olha só, característica de quem busca a salvação: tem que amar a palavra, tem que obedecer a palavra, tem que estar conectado com a palavra. A palavra, eu sempre digo para a igreja que a Bíblia não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser estudada. Leia a Bíblia todos os dias, persiste em ler, lê hoje, lê de novo. Não entendeu não? Dobra o joelho e fala: Espírito Santo, me revela, não entendi não, Espírito Santo, me mostra, dá a luz, aí interpreta para mim a tua palavra. Leia a Bíblia. Lê a Bíblia toda, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Lê a Bíblia toda, decore no coração. Tenha a Bíblia no coração. Haverá um dia, ainda haverá um dia, esse dia já está chegando, que a nossa Bíblia será proibida. Já está sendo feita, já está sendo reescrita através da inteligência artificial, onde estão tirando partes da Bíblia que falam de pecado, onde estão tirando partes da Bíblia que falam assuntos que nós precisamos ouvir, que o mundo precisa ouvir nos dias de hoje, mas eles não querem. Então a Bíblia será proibida. Então decore a Bíblia no seu coração. Tenha a palavra de Deus no seu coração. Nós temos liberdade de andar com essa palavra, de viver essa palavra. Existem países que, se andar com a Bíblia, vai preso e corre o risco de ser morto. Existem países que pegam essa Bíblia e dividem em várias folhas, e cada um fica com uma folha, porque se andar com a Bíblia completa, pode ser preso. Então, cada um tem uma folha, e quando se reúnem, vão aí estudar a Bíblia. Cada um leva um pedaço, uma porção da Bíblia. Olha a liberdade que eu e você temos para estudar a Bíblia. Quer ser salvo? Viva a Bíblia. Viva a Bíblia. Sétimo ponto, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem busca a salvação, precisa do fruto
do Espírito. O fruto do Espírito é composto de 9 facetas, de 9 partes. Não são os frutos do Espírito, e sim o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Decore, Gálatas 5:22 diz assim, o fruto do Espírito é amor. É preciso ter amor se quer a salvação. Alegria mesmo no momento de dificuldade. Você ser alegre no momento de dificuldade não é você dar glória a Deus depois que bateu o carro, dar glória a Deus depois que teve um prejuízo, é você não murmurar. Adorar a Deus na tribulação é você não murmurar. Bateu o carro, você não vai dizer glória a Deus, mas graças a Deus, Deus foi fiel, ninguém machucou, se machucou, Deus preservou e sigo avante. Quando você não murmura, você está sendo grato a Deus no momento de tribulação. Então vem falando aí, vem apontando aí para a alegria em meio às tribulações. Paz, é preciso ter paz em meio à guerra. Ter paz em meio à guerra também é não murmurar no momento de dificuldade. Paciência, às vezes a criança irrita de uma certa forma que dá vontade de pegar pegar a criança pela blusa, levantar, sacudir, aí você conta até 3. Não, Deus abençoe, amém. Paciência é o fruto do Espírito, que só o Espírito Santo pode colocar na nossa vida. Só quem tem o Espírito Santo para ter o fruto do Espírito. A amabilidade, o amor, bondade, ser bondoso para com o próximo, fidelidade, fiel em tudo, em todas as áreas, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Às vezes dá vontade de pegar o próximo pela orelha, mas aí você tem domínio próprio. Não, paz. É preciso pedir ao Espírito Santo o fruto do Espírito, se quisermos termos a salvação. É a condição para sermos salvos. E o último ponto, ansiedade pela volta de Cristo. Ansiar, desejar a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciaram a nós a qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertesse a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Jesus está voltando. Quem ficar nesse mundo vai sofrer, e muito, e muito. Eu ainda quero trazer para vocês o seminário escatológico, falando sobre as últimas coisas que estão contidas no livro de Apocalipse. Vou trazer ainda esse estudo para vocês. Nas outras igrejas nós estamos já finalizando esse estudo, e acredite, você não vai querer ficar aqui nessa terra. Você não vai querer ficar aqui quando o anticristo começar a reinar. Você não vai querer estar aqui. Acredite, você vai querer estar com Cristo ali na glória. Então devemos pedir ao Senhor: Senhor, volte, venha buscar a sua igreja, venha buscar a sua noiva. Queremos estar contigo ali na glória, ceando. É preciso desejar estar com Cristo. É preciso desligar dos desejos da terra. Tudo que tem na terra é para nós usarmos e usufruirmos. Praias, ter carros bons, ter casas bonitas, ter um emprego bom, tudo isso é para nós, mas nada disso deve nos prender,
Nada disso deve prender o nosso coração. O nosso coração tem que estar na mansão celestial. O nosso desejo tem que ser ir morar com Cristo lá na glória. O nosso desejo tem que ser isso. Nada aqui pode nos chamar a atenção ou ser mais prazeroso do que estar na glória servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus todo louvor. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. E se você ainda tem a dúvida da sua salvação, ore ao Senhor, peça a Ele: Senhor, eu quero ser salvo, mostra para mim se falta algo para completar a minha salvação, mostra para mim. Que o Senhor é misericordioso, e o desejo dele é que todos se salvem. Porém, Jesus não vai puxar ninguém pelo braço. É preciso fazer uma aliança com o Senhor, e abandonar todas as práticas de pecado, de erro, e viver uma vida em plenitude, para quando Ele voltar, que não demora. Tudo indica, tudo que tem acontecido no mundo aponta para a volta de Cristo, não demora. Então é momento de fazermos um concerto, uma aliança com o Senhor, porque a volta dele está próxima. Amém, queridos?